que horror! Olha só como a mão da minha sogra treme. Que coisa feia de se ver. Me dá nojo. É melhor a senhora ficar quieta por aqui, de agora em diante. A voz afiada da nora foi como uma faca cravada em seu peito. Mãe, a gente também precisa viver. Eu não aguento mais ver esse seu Parkinson. Se a senhora sobreviver, a gente se fala. Que nojo. Que coisa feia. Foi com esta mão que eu paguei a sua faculdade, que eu montei o seu enxoval de casamento, e se a minha mão treme, é porque eu ralei a minha carne e os meus ossos para criar vocês, e vocês chamam isso de monstruosidade. Naquele momento, quando eu ouvi o som da corrente sendo trancada, o meu mundo parou. Eu vivi a minha vida inteira na frente do fogo quente, cozinhando. Eu odiava o meu próprio cheiro, e me lavava e me limpava constantemente para que os meus filhos não pegassem aquele odor. Mas vocês comeram, vestiram e cresceram graças a este cheiro, e agora me dizem que sentem nojo. E assim, vocês me abandonam como lixo nesta caverna na serra, onde só um animal sobreviveria. Fui deixada sozinha no chão de pedra gelada desta gruta escura, e o frio penetrou até o fundo dos meus ossos. Eu não fazia ideia de que este abandono miserável abalaria completamente o resto da minha vida. Antes de começar a história, se puder curtir e se inscrever no canal, isso me daria uma grande força. Voltando um pouco no tempo, isso aconteceu há poucos dias. Naquele dia, eu estava na cozinha do Caldo da Lourdes, cozinhando ossos de boi. Acordar às 4 da manhã, acender o fogo no caldeirão e picar montanhas de legumes para fazer o nosso acompanhamento, era a minha vida há 40 anos. O meu marido morreu cedo, e eu só tinha o meu filho, Marcelo, desde a minha primeira barraca de peixe no mercado, até erguer este prédio de 3 andares do meu restaurante. As minhas mãos nunca pararam. Meus nós ficaram grossos. Minhas digitais se apagaram. Mas eu não sentia vergonha. Com estas mãos calejadas, eu mandei o meu filho Marcelo para a faculdade de medicina, e o transformei em um empresário de sucesso. Quando Marcelo me dizia: "Mãe, eu só sou alguém por sua causa", eu sentia que tinha o mundo nas mãos. No entanto, o meu corpo começou a me trair. O médico me disse que eu tinha a doença de Parkinson, causada pela falta de dopamina no cérebro. No começo, era só um leve tremor na ponta dos dedos, mas com o tempo, minhas mãos tremiam incontrolavelmente, como se estivessem dançando. Um dia, derrubei caldo fervendo na calça de um cliente enquanto servia a tigela, e chorei escondida no canto da cozinha. Eu ouvi as pessoas cochichando. A velha cozinheira ranzinza perdeu o jeito. Ela tem dinheiro, por que não para de trabalhar? Aquilo me dilacerava, mas eu não larguei a concha. Eu tinha ouvido que os negócios do Marcelo estavam indo mal. Eu queria trabalhar até o meu corpo quebrar, para poder ajudar o meu filho a não se sentir humilhado. Mas a minha nora, Isadora, era diferente. Ela vinha de uma família rica de Jardins, e tratava o meu restaurante como um lugar sujo e vulgar. Naquele dia, Isadora entrou no restaurante tapando o nariz. O cheiro do perfume dela era forte. "Mãe, a senhora não pode dar um jeito nesse cheiro. Por causa deste odor forte, eu não consigo trazer as minhas amigas aqui." Marcelo ficava ao lado, olhando para a esposa e gaguejando. "Meu amor, mas a mamãe se sacrificou para nos criar. Por favor, fique quieta. Você fica na sua, mãe. Vou ser sincera. A gente também está sofrendo por causa da sua doença. Os vizinhos do nosso prédio ficam olhando e isso faz mal para a educação dos nossos filhos. É, francamente, nojento ver a senhora tremendo enquanto come." O meu coração despencou. Eu sou um fardo. A minha existência está atrapalhando a vida do meu filho. O que pode ser mais miserável do que um pai se tornar um fardo para o próprio filho? Eu escondi as minhas mãos trêmulas atrás das costas e abaixei a cabeça. "Me desculpem, é a minha culpa por não ter morrido e por estar causando este sofrimento a vocês." Naquele momento, os olhos de Isadora brilharam. Era um olhar frio e astuto, como o de uma cobra que encontra a sua presa. "Mãe, por falar nisso, há um centro de cura VIP maravilhoso na Serra de Minas Gerais. É um lugar que só os grandes empresários conhecem. Dizem que o diretor de lá é especialista em Parkinson. É um lugar de ar puro, meditação e tratamentos especiais que eliminam o tremor em apenas 3 dias." Os meus ouvidos ficaram atentos. É verdade, existe um lugar desses. Claro, eu consegui uma reserva com dificuldade. É um pouco caro,
Mas a sua saúde é a prioridade, não é? Vamos levá-la neste feriado. A senhora só precisa ficar por 3 dias. Em 3 dias, a senhora sairá de lá uma nova pessoa. Eu agarrei aquela tábua de salvação, sem saber que era podre. Se a minha mão sarasse, se eu pudesse voltar a servir o meu caldo como antes. E o mais importante, se eu pudesse deixar de ser uma fonte de nojo para o meu filho e a minha nora. Eu segurei a mão de Isadora e balancei a cabeça. Obrigada, muito obrigada. Você é a melhor nora do mundo. Isadora sorriu de lado e soltou a minha mão, quase me empurrando, porque eu não percebi o quão frio era aquele sorriso. Na manhã da partida, eu estava tão animada que vesti a minha melhor roupa. Era uma jaqueta floral comprada no mercado, mas para mim era roupa de passeio. Assim que entramos no carro, Isadora disse: Mãe, lá as regras são muito rígidas. Dizem que ondas eletromagnéticas atrapalham o tratamento, então a senhora tem que deixar o celular e todos os metais conosco. Nós também guardaremos a sua bolsa, claro. Não podemos deixar nada atrapalhar a minha cura. Eu entreguei o celular e a bolsa à minha nora. Dentro da bolsa, eu tinha um envelope com dinheiro e meus remédios de pressão. Ah, os meus remédios. Fique tranquila, mãe. Lá eles cuidam de tudo. Não se preocupe. Isadora pegou a minha bolsa e a jogou no canto do banco de trás. O carro viajou por um bom tempo. Passamos pela rodovia, depois por estradas estaduais, e finalmente entramos em uma estrada de terra estreita na serra. O asfalto acabou, e o carro sacudia violentamente na estrada de chão batido. Meu amor, é aqui mesmo. É muito fundo. Marcelo, ao volante, perguntou com insegurança. Mas Isadora, no banco do passageiro, estava calma. Os bons médicos se escondem, é assim mesmo. E é exclusivo para VIPs. A segurança é rigorosa. Apenas dirija direito. A paisagem que passava pela janela se tornava cada vez mais desoladora. Uma floresta cheia de mato, sem sinal de civilização. Apenas o som dos corvos quebrando o silêncio. E, finalmente, o carro parou em frente à entrada sombria de uma caverna coberta de trepadeiras. Chegamos, mãe. Esta é a famosa gruta natural de íons negativos. Isadora disse, abrindo a porta. Hesitei ao descer. Um vento frio soprou em meu rosto. Isso é um lugar de tratamento. Não tem placa. É porque é secreto, mãe. No fundo, há uma sala de barro. Entre lá e medite. O diretor virá encontrá-la. Marcelo evitava o meu olhar, encarando a montanha distante. Ele roía as unhas. Inquieto, o que não era comum. Marcelo, você não vai entrar. Eu só vou manobrar o carro e organizar as coisas. Eu entro depois. A mãe pode ir na frente. A voz do meu filho tremia um pouco. Mas eu não desconfiei. Ele era o meu filho, a minha carne, o meu filho, criado vendendo caldo. Jamais faria mal à própria mãe. Isadora me empurrou pelas costas. Ande logo, mãe, o diretor deve estar esperando. Cedi à pressa da minha nora e entrei na escura abertura da caverna. O chão estava molhado sob os meus pés. Um cheiro de água podre invadiu as minhas narinas. O frio da caverna escura me fez encolher. Minha filha, está muito frio aqui. Não tem luz. Lá dentro é quente. É por causa dos íons negativos. Pode ir em frente. Entre fundo, eu avancei, tateando as paredes. A rocha que eu tocava estava fria como gelo. 1 passo, 2 passos. Quanto mais eu avançava na escuridão, mais o medo me dominava. Marcelo, Isadora, venham comigo. Estou com medo. Foi o momento em que eu ia me virar. Crash. Um som abafado veio de trás. Assustada, eu me virei e vi que a porta de ferro da caverna estava fechada. E então ouvi o som da corrente sendo trancada. Clac, clac. O quê? Marcelo, por que a porta está fechando? Corri e agarrei a grade de ferro, balançando-a. Mas o portão enferrujado não se moveu. Atrás da grade, Isadora me encarava com uma expressão fria. Ao lado dela, Marcelo estava parado, de cabeça baixa. Mãe, a senhora fica aí por 3 dias. 3 dias. E nós voltamos para buscá-la, mas se Vosaia. A voz de Isadora não tinha mais a falsa gentileza. Minha filha, pare de brincar. Estou com medo. Abra a porta, por favor. Não é brincadeira, mãe. Para ser sincera, não aguentamos mais o cheiro que o seu corpo exala. Vamos levar o seu celular e a sua bolsa.
A senhora pode aproveitar para tirar esse cheiro e refletir um pouco aí dentro. Eu não acreditei no que ouvi. O quê? Cheiro? Sim, mãe, o cheiro que sai desse seu corpo velho. Eu estou de saco cheio. E tem mais. A senhora tem aquele seguro de vida. Não tem. 500 mil. A gente vai usar esse dinheiro. A senhora não tem mais onde gastar. As minhas pernas cederam, e eu caí sentada. 500 mil de seguro. Minha nora estava de olho no dinheiro que só sairia com a minha morte. Mas o mais horrível era que o meu filho estava parado ao lado, em silêncio. Marcelo, você também sabia. Eu não podia não saber o que a minha esposa estava fazendo. Marcelo respondeu com uma voz quase inaudível, sem levantar a cabeça. Mãe, me desculpa. Eu não tinha escolha, por causa das dívidas. Os agiotas estão me ameaçando. Aguenta só 3 dias. Só 3 dias. Você não vai morrer. Não vou morrer. Neste frio, sem um gole d'água, a minha voz se transformou em um lamento. Seus monstros, como eu criei vocês. Como puderam fazer isso comigo? Abram a porta. Abram agora. Eu sacudi a grade como uma louca. Mas a única resposta foi o escárnio de Isadora. Ai, que força! Use essa força para aguentar os 3 dias. Tchau. Vamos, amor. Vamos perder o voo. Isadora entrelaçou o braço no de Marcelo e foi para o carro. Ouvi o motor e o carro se afastando. A luz diminuía. E, finalmente, a escuridão total me engoliu. Marcelo, Marcelo. Gritei o nome do meu filho até a minha garganta rasgar. Mas não houve resposta. O único som era o das gotas d'água pingando do teto da caverna. E a minha respiração ofegante, deixada sozinha na escuridão. Eu chorei, com o rosto na pedra fria. As lágrimas escorriam pelas minhas bochechas, molhando o chão de terra. Traição, raiva, medo e um profundo desespero. O meu filho, que era toda a minha vida, me abandonou. E tudo por dinheiro, e porque eu cheirava mal. A minha jaqueta floral, que me cobria, parecia a roupa mais miserável do mundo. Pelo que eu vivi a minha vida inteira. Eu vendi caldo quente para criar um monstro. O meu próprio filho, eu gritei, apertando o meu peito. Meu marido, me leve. Se for assim, me leve daqui. Quanto tempo eu chorei. O frio me atingiu até os ossos. As mãos que tremiam por causa do Parkinson agora, tremiam ainda mais violentamente por causa da temperatura. Batendo os dentes, olhei ao redor, uma escuridão total, onde eu não via nada. Este não era um centro de cura VIP. Era uma mina abandonada, um espaço esquecido pela memória das pessoas. Um lugar de morte. O que foi abandonado aqui não foi só o meu corpo, foram os meus 70 anos de vida, a minha dignidade de quem viveu honestamente no cheiro de caldo, e o meu amor cego por um filho, tudo jogado no chão frio, como lixo. O meu corpo tremia como vara verde. Eu não sabia se era de frio, de medo ou de raiva. Só havia escuridão, a longa e interminável escuridão que abalaria completamente o resto da minha vida estava apenas começando. Saúde, pelos nossos 500 mil. O som alegre das taças de cristal ecoou na primeira classe do avião. O rosto de Isadora estava radiante de felicidade. Meu amor, isso aqui é demais. Sabe quanto custa uma taça deste champanhe? É o dinheiro que a sua mãe ganhava vendendo centenas de caldos. Marcelo sorriu amargamente e esvaziou a taça. Sim, é bom. Mas a mãe vai ficar bem. Vai estar frio à noite. Ah, não se preocupe. Aquela velha é forte, viu? Ela já passou por tanta coisa. Acha que não aguenta 3 dias. E se ela morrer, até melhor para a gente, não é? O seguro sai, a gente faz um funeral grande, e ainda somos chamados de filhos exemplares, 2 coelhos com uma cajadada só. Isadora chamou a aeromoça e pediu mais caviar. O filho olhou um momento para as nuvens escuras lá fora. Depois pegou o cardápio da aeronave. O leite está derramado. Vamos aproveitar a nossa vez. Naquela mesma hora, eu estava encolhida no frio de rachar. O chão úmido e gelado da caverna era o oposto da poltrona quente e fofa do avião. Marcelo, minha filha, abram a porta. Eu errei. Gritei até ficar rouca, mas só ouvi o eco da minha própria voz. A caverna era de uma escuridão total. Eu acenei a mão na frente dos olhos, mas não via nada. Parecia que toda a luz do mundo havia sumido.
O frio penetrava até os meus ossos. O meu corpo, que tremia por causa do Parkinson, agora se agitava incontrolavelmente por causa da temperatura. Os meus dentes batiam. Eu podia morder a língua. A jaqueta floral que eu vestia era muito fina, e não conseguia bloquear o frio da caverna. O único agasalho era um cobertor fino que Isadora tinha jogado para mim. Aquele cobertor que ela jogou, dizendo: "Mãe, fique quentinha." Eu me cobri com ele para sobreviver, mas o cobertor tinha um cheiro familiar. Era o perfume caro da minha nora. O nojo me invadiu. O cheiro da mulher que me trancou numa toca de animal era a minha única fonte de calor. As lágrimas escorreram em um acesso de miséria. Foi então que senti um papel amassado no bolso do cobertor. O que é isso? Na escuridão, eu não conseguia ver, mas o tato das minhas mãos, que passaram décadas contando dinheiro e sentindo a textura do nabo para o acompanhamento no mercado, estava vivo. O papel era duro e parecia ter sido dobrado e desdobrado várias vezes. Com as mãos trêmulas, tateei o papel. Seguro de vida. A ponta dos meus dedos lia o relevo das letras. Não era em braille, mas as letras grossas da manchete eram palpáveis, e no canto do papel havia um post-it. As marcas de uma caneta esferográfica eram claras. Segui as marcas com a unha. 3 dias depois, pedido de óbito, o meu coração gelou. Aquilo não era apenas um seguro. Era o plano perfeito deles. Baseado na minha morte, eles viriam em 3 dias. E se eu estivesse morta, fariam o pedido de óbito. Se eu estivesse viva, provavelmente me prenderiam lá até eu morrer. O aguenta só 3 dias do meu filho era o mesmo que morra em 3 dias. Um som de riso ou choro irrompeu de mim. O meu filho, o meu Marcelo, estava tentando me matar. Não foi um erro, não foi no calor do momento. Ele planejou tudo, se preparou, e me trouxe até aqui. Naquele instante, o último fragmento de apego tolo que restava em meu peito se estilhaçou. Aquela esperança idiota de que ele ainda é meu filho, talvez mude de ideia e volte, se quebrou em 1000 pedaços. Marcelo não era mais o meu filho, era um demônio cego pelo dinheiro, que sacrificou a própria mãe. H. Eu gritei como um animal, socava as paredes da caverna e arranhava o chão. Minhas unhas se quebraram e sangraram, mas eu não senti dor. Nada era comparável à dor de ter o meu coração dilacerado. Depois de um longo acesso de fúria, caí exausta no chão, coloquei a bochecha na pedra fria e respirei fundo. Olhei para a escuridão, com os olhos secos de lágrimas. De novo, o som das gotas d'água. Aquele som rítmico soava como o tic-tac de um relógio em meus ouvidos, a contagem regressiva para a morte. Se eu ficasse parada, morreria de frio, de fome ou de loucura. Morrer, por que eu? De repente a teimosia me dominou, como eu vivia a minha vida. Sobrevivi ao cheiro de peixe, às queimaduras do caldo quente. Uma vida de luta. Eu não podia terminar a minha vida aqui, por causa de 2 filhos ingratos. A ideia de que eles usariam o meu seguro para comprar um apartamento de luxo e viver uma vida de ostentação me fez o sangue ferver. Eu não vou morrer, de jeito nenhum. Cerrei os dentes, forcei o meu corpo trêmulo a se levantar. Eu precisava encontrar algo na escuridão. Água, comida ou uma saída. Comecei a rastejar pelo chão. Não parei, mesmo quando os joelhos ralavam na pedra. Tentei tatear com as mãos, umidade, pedras frias, galhos podres. Então, a minha mão tocou em água fria, água subterrânea, escorrendo de uma fenda na rocha, formando uma pequena poça. Eu não hesitei. Mergulhei o rosto na poça. Bebi a água como um animal. Era uma água salobra e com terra, mas para mim era a fonte da vida. A água gelada na minha garganta me despertou. Eu preciso viver. Preciso sair daqui. Depois de beber, levantei a cabeça e percebi. Eu não era mais a Dona Lourdes, dona do restaurante de caldo, ou a mãe orgulhosa de um filho médico. Eu era apenas um animal lutando pela sobrevivência, e eu precisava me tornar a vingança viva, para mostrar a eles o inferno. Esperem, seus monstros. Os seus 500.000 serão gastos no inferno. Minha voz soou baixa na escuridão. Voltei a rastejar, para a escuridão mais profunda, ou talvez, para o lugar onde a luz poderia estar. A luta desesperada para sobreviver estava apenas começando. Eu não sinto mais a ponta dos meus dedos. No começo, doía como se agulhas me picassem. Mas agora,
Estão dormentes, como se não fossem minhas. As minhas mãos, que tremiam descontroladamente por causa do Parkinson, congelaram com o frio, ficando duras como troncos. Eu sabia, mesmo sem ver, as minhas mãos estavam morrendo. O meu hálito saía branco, a escuridão desta mina abandonada, sem luz, parecia engolir tudo o que estava vivo. O único som era o das gotas d'água. Dizem que as gotas d'água perfuram a rocha, mas eu sentia que era a minha vida que estava secando, gota por gota. O cheiro de musgo podre, preso nas fendas das rochas, invadia as minhas narinas. Um cheiro de podre, ou talvez fosse o meu cheiro. Eu estava com fome, mas a sede era uma dor ainda maior. Minha garganta queimava e minha língua parecia seca. Eu rastejei de volta para a poça d'água que havia encontrado antes. Havia sujeira flutuando na água parada, e em tempos normais eu nem tocaria. Mas agora aquilo era a minha vida. Juntei as mãos em concha e bebi. Um gosto salobro de terra, ferro e musgo podre, mas aquele líquido gelado descendo pela minha garganta despertou a minha mente que estava fraca. Depois de beber, o frio me invadiu ainda mais. A minha jaqueta floral estava molhada pela umidade da caverna. Eu aprendi, quando vendia peixe no mercado, que roupas molhadas roubam o calor do corpo mais rápido. No inverno, se eu me molhasse lavando peixe, sentia um frio de rachar, mesmo com a roupa mais grossa. Naquela época, eu tirava a roupa molhada, secava-a perto do fogão e vestia a roupa seca. Mas aqui não tinha fogão, nem roupa para trocar. Eu precisava tomar uma decisão: morrer de frio com a roupa molhada, ou suportar o frio por um tempo e vestir roupa seca. Com as mãos trêmulas, abri o zíper da jaqueta. O ar frio tocou a minha pele, e doeu como se a rasgasse. Soltei um gemido, mas não parei. Tirei toda a roupa molhada, até a minha camiseta de baixo, fiquei nua, e o meu corpo balançava incontrolavelmente. Não havia mais vergonha. Apenas o instinto de sobrevivência. Eu torcia as roupas com toda a força, a água pingava no chão, torcia a camiseta e sacudia a jaqueta. Na escuridão, procurei um lugar onde sentia o ar se mover. Havia uma fenda muito pequena na rocha, onde o ar circulava. Pendurei as roupas lá. Seque, por favor, seque. Eu me enrolei no cobertor fino que a minha nora tinha jogado. O cheiro enjoativo do perfume dela invadiu as minhas narinas. Mas naquele momento, eu era grata até por aquele cheiro. Sem ele, eu já teria morrido de frio. Eu não sabia quanto tempo havia passado, 1 hora, um dia, ou uma eternidade. O frio e a fome deixavam a minha mente embaçada. A minha cabeça girava, e eu via estrelas. Era hipotermia. O sono me invadia. Se eu dormir, a dor vai passar. As pálpebras pesadas queriam fechar. Foi então, eu pisquei os olhos, e uma luz fraca apareceu na escuridão. Uma luz amarela, quente e suave. Alguém estava vindo. Meu marido, um homem com uma jaqueta velha e um sorriso gentil. O meu marido, que morreu há 30 anos. Ele estava exatamente como no tempo em que suava na construção do restaurante. Ele estendeu a mão quente. Se eu pegasse a mão dele, a dor, o frio e a traição acabariam. Eu voltaria para a nossa casa antiga, com o cheiro de arroz cozido e o calor do fogão, onde nós 3 vivíamos felizes. Eu estendi a mão, como se estivesse hipnotizada. Meu marido, estou tão cansada. O Marcelo, o nosso Marcelo. As lágrimas escorreram. O nó na minha garganta se desfez. O seu filho me abandonou, porque eu cheiro mal. E tentou me matar por dinheiro. Eu sei de tudo. O Marcelo errou. Eu vou lá dar uma bronca nele. Mas agora vamos. Vamos descansar num lugar quentinho. A voz do meu marido era tão gentil que eu me preparei para levantar. Vamos acabar com isso. Com este Parkinson maldito, com a preocupação com o meu filho. Vamos embora. Mas naquele momento, eu vi outra imagem atrás do meu marido. Marcelo e Isadora, rindo, com relógios de ouro e taças de champanhe. Eles estavam em trajes de festa, abraçados. A mãe morreu. Que bom, meu amor. Os 500 mil entraram. Vamos ver o apartamento de Jardins. Adeus, mãe. Vamos descontar o valor para limpar o seu corpo fedorento do seguro. Viu? Ah, que alívio. O som das risadas de escárnio deles ecoou na caverna. De repente, algo se quebrou na minha cabeça. Era a última ponta da minha razão, o fio do meu apego materno. Não. Eu recolhi a mão que estava estendida.
A visão do meu marido me olhou com tristeza. Eu não vou. Eu não posso ir. Meu marido. Eu cerrei os dentes. Senti o gosto amargo do sangue na minha boca. Se eu for agora, eles vão viver de luxo com o meu dinheiro. Vão comprar um apartamento de luxo com os meus 500 mil, usar roupas de grife e serem chamados de filhos exemplares pelas pessoas. Depois de me tratarem como lixo fedorento, o fogo subiu pelos meus olhos. Eu não vou deixar. Não vou morrer. Nem que a terra me cubra os olhos. Não. Eu não vou morrer até ver a ruína deles. Gritei, pegando uma pedra do chão e atirando-a. Crack! O som da pedra na parede da caverna dispersou a visão do meu marido e o escárnio do meu filho na escuridão. A realidade fria voltou a me cobrir. Mas no meu peito, a lava fervia. Não era mais a maternidade, nem a tristeza. Era uma sede de vingança implacável, viver e morder o pescoço deles. Levantei-me cambaleando. Toquei as minhas roupas na fenda. Ainda úmidas, mas com menos água. Vesti a minha camiseta molhada. O frio fez um gemido de dor escapar de mim. Mas eu não parei. Isso não é nada. Vesti a jaqueta, cobri a cabeça com o cobertor e me encolhi de novo. Enrolei o corpo como uma bola. Para não perder calor, mordi os lábios e repeti como um mantra. Dona Maria de Lourdes, você é dona de restaurante. Você se levantou do nada no mercado. Acha que vai morrer numa caverna dessas. Viva, saia daqui. Custe o que custar. Meus olhos brilharam na escuridão, como os olhos de uma fera que caça. Eu não era mais a velha esperando a morte, eu era a caçadora se preparando. Eu nem sentia mais o tremor do meu corpo. A raiva estava vencendo o frio. Assim que amanhecer, eu vou encontrar uma saída, e eu vou sair daqui pelos meus próprios pés e arrancar as máscaras desprezíveis deles. Meu filho Marcelo e minha nora Isadora. O champanhe que vocês estão bebendo será transformado em lágrimas de sangue. Eu não sabia o que estava acontecendo lá fora. Mas dentro de mim, a guerra tinha começado. Depois desta noite, eu não serei mais a Dona Maria de Lourdes de ontem. Eu vou viver, eu vou, custe o que custar, punir vocês. Mãe, eu cheguei. Sou eu, o Gilberto. Há um mês, um senhor elegante entrou no meu restaurante. Ele usava um terno impecável e sapatos polidos. Parecia alguém que só se via na TV. No começo, eu tive que apertar os olhos para reconhecê-lo. Mas ele agarrou o cordão do meu avental e começou a chorar. Ai, mãe, a senhora não me reconhece. Eu sou o Gilberto, o estudante de concurso magricela de 30 anos atrás, aquele que sempre pedia fiado. Aí eu me lembrei. 30 anos atrás, quando eu acabava de abrir o restaurante no mercado, um jovem com uma jaqueta surrada que ficava rondando a loja, a barriga dele roncava, mas ele só tinha poeira no bolso, então ele engolia em seco sem entrar. O olhar dele me deu pena, e eu o puxei para dentro. Moço, você tem que comer para ter força. Entre, eu não vou te cobrar. Eu enchi uma tigela com caldo e muita carne. O jovem engoliu o caldo apressadamente, como se estivesse bebendo, e segurou a minha mão, chorando. Minha senhora. Não, mãe, eu nunca vou esquecer esta bondade. Eu serei policial, e vou retribuir o seu carinho. Aquele jovem tinha voltado como um policial de sucesso. E não era qualquer um. Era o delegado-chefe da Polícia Civil. Naquela noite, tomamos umas doses de cachaça comendo o caldo, conversamos sobre a vida, sobre o Marcelo. Quando eu servia a bebida com as mãos trêmulas, Gilberto segurou as minhas mãos com força. Mãe, por que as suas mãos estão assim? Ah, é a idade. Coisa de Parkinson. Não é nada demais. Não é nada demais. Eu disse que ia cuidar da senhora. E veja o que aconteceu. Gilberto estava muito chateado. E poucos dias depois, ele voltou e colocou este colar no meu pescoço. Mãe, o mundo está perigoso hoje em dia. Especialmente os idosos com Parkinson ou demência. É um perigo se perderem. Este é um GPS rastreador de última geração. Eu mandei fazer especialmente. Ah, não precisa. É caro. E eu não preciso disso. Não, é um presente do meu coração. E ele não só rastreia, vê este botão no meio. Gilberto apontou para o botão vermelho no centro do pingente. Em caso de emergência, uma emergência de verdade, aperte este botão por 3 segundos, ele envia a sua localização e um sinal de socorro direto para o meu celular. Eu vou pular da cama se precisar. Ah, mas um delegado importante como você,
pular da cama por minha causa. A senhora salvou a minha vida. Me deu comida quando eu estava morrendo de fome. Eu vou proteger a sua vida com a minha. Use isso como um amuleto. Nunca tire. Ouviu? Ele colocou o colar no meu pescoço e o escondeu sob a minha roupa. Com a atenção carinhosa de um filho cuidando da mãe, aquele toque quente ressurgiu como o único calor nesta caverna fria. Eu apertei o colar na minha mão. As lágrimas vieram. O meu filho de sangue me abandonou por dinheiro, mas um estranho me deu algo para me proteger. A relação humana é algo tão frágil e ao mesmo tempo milagroso. Eu tenho que viver. Preciso ver o Gilberto. Coloquei o meu polegar trêmulo sobre o botão. Por causa do Parkinson, o meu dedo escorregava. Além disso, o frio o deixava duro. Eu precisava concentrar a força na ponta do dedo para apertar. Por favor, por favor. Segurei a minha mão direita com a esquerda. Concentrei todos os meus nervos na ponta do polegar. A voz de Gilberto ecoou na minha mente como um fantasma. Mãe, aperte por 3 segundos. Eu vou pular da cama se precisar. Sim, Gilberto, você prometeu que viria, que me protegeria. Morde os lábios e apertei o botão. Clique. Senti um toque sutil, mais claro, mas não era o fim. Eu precisava aguentar por 3 segundos. 3 segundos. O meu coração começou a bater descontroladamente. O som parecia ecoar na caverna. 1. A imagem do meu filho me abandonando passou pelos meus olhos. 2. O escárnio da minha nora, o som frio da corrente, ressoaram em meus ouvidos, e a visão triste do meu marido sorrindo. 3. Uma luz vermelha piscou na ponta do meu dedo, um ponto vermelho. Como um vagalume, piscando na escuridão, era o sinal de que a mensagem tinha sido enviada. Consegui, consegui. Tirei o dedo do botão e respirei ofegante. A luz do colar piscou e se apagou. O sinal foi enviado. Será que chegou? Nesta montanha profunda? Nesta caverna grossa? O sinal alcançou? A ansiedade me invadiu. E se o sinal falhou? E se a bateria acabou? E se Gilberto estava ocupado e não viu? Mas eu balancei a cabeça. Não vou duvidar. Eu preciso acreditar. Este colar não é só um aparelho. É a sinceridade de Gilberto, a gratidão de 30 anos por um prato de caldo quente. O coração dele não falharia. Coloquei o colar de volta sob a minha roupa e respirei fundo. O metal frio estava esquentando com o ritmo do meu coração. Era como se Gilberto estivesse sussurrando. Mãe, espere um pouco. Eu estou a caminho. Agora, a única coisa que eu podia fazer era esperar. Esperar no frio, na fome e no medo da morte iminente. Mas agora, eu não estava sozinha. O fato de haver alguém me procurando em algum lugar do mundo me deu forças para suportar esta escuridão infernal. Eu me encostei na parede de pedra e fechei os olhos. Imaginei o rosto de Gilberto, os ombros fortes, o olhar confiante, o momento em que ele quebraria a porta trancada com a sirene da polícia. Gilberto, eu confio em você, eu vou aguentar e não vou morrer aqui. Então, não demore. Venha me salvar. O meu filho que não é de sangue. O vento uivava do lado de fora da caverna. Parecia o som de um animal. Mas eu não estava mais com medo. Uma sirene vermelha, uma luz de esperança, tinha se acendido em meu peito. A sorte estava lançada. A minha vida dependia daquele único sinal, que este grito desesperado atravesse a montanha da ganância e alcance o mar da sinceridade. Ah, que delícia! Meu amor, esta massagista tem mãos de fada. No spa de luxo em Maldivas, com música clássica e o aroma suave de velas. Isadora estava de bruços. Em êxtase, o óleo escorria pela sua pele, e o toque delicado da massagista relaxava os seus músculos tensos. Isto é o paraíso. Sair daquele fedor de caldo e vir para cá. Que vida, eu fiz a reserva, me esforcei, é o pacote imperial de 5.000 por pessoa. Marcelo riu. O rosto dele não demonstrava culpa. O que são 5.000? Amanhã teremos 500.000. Ah, é mesmo, amor. Amanhã... Assim que chegarmos na volta, temos que ir à delegacia, registrar o desaparecimento. Você treinou o choro. Não se preocupe, eu fiz teatro na faculdade. Ai, mãe, por favor, me apareça. Eu sou uma filha ingrata. Vou chorar. E é o fim do jogo. O que os policiais vão saber? Que uma velha com demência se perdeu na montanha e escorregou e morreu. Os dois riram e brindaram com o champanhe.
saúde, pelos nossos 500 mil, e pela nossa mudança para Jardins. O som claro das taças de cristal parecia abençoar a ganância deles. O amanhã que eles imaginavam era um futuro cor-de-rosa. Apartamento de luxo, carro importado, roupas de grife e, acima de tudo, uma vida limpa e elegante, sem a presença da velha que cheirava mal. Para eles, Dona Lourdes, abandonada na caverna, era uma existência apagada, apenas o passado incômodo, que seria trocado pelo número 500 mil. Mas eles tinham ignorado algo. Há um laço mais assustador do que o dinheiro no mundo: a conexão humana, e esse laço estava firmemente atado em um lugar que eles nem imaginavam. No mesmo momento, no escritório do delegado-chefe da Polícia Civil em São Paulo, chefe. Este é o dossiê da organização de tráfico de drogas. Conseguimos mapear quase toda a rota deles. Um detetive subordinado colocou uma pilha de papéis sobre a mesa. O delegado Gilberto, com dias sem dormir, estava com os olhos injetados de sangue. Na mesa, copos de café vazios e um cinzeiro cheio de bitucas. Certo, podem ir. Fizeram um bom trabalho. E o caso lá em Minas Gerais? Como está a cooperação? Eu disse que desceria pessoalmente se precisasse. Sim, senhor. Vou cobrar deles de novo. Gilberto segurou a nuca dolorida e encostou-se na cadeira. Lá fora, a chuva caía torrencialmente. O som da chuva na janela o fez lembrar da Dona Lourdes, que ele visitou há um mês. Ela disse que o joelho doía quando chovia. Eu devia ter comprado um analgésico para ela. Em 1995, o inverno dele foi especialmente frio. Depois de reprovar no primeiro exame para concurso e ser expulso do cursinho por falta de pagamento, o jovem Gilberto não tinha para onde ir. Ele não tinha um centavo no bolso, e a barriga colava nas costas. Foi então que ele sentiu o cheiro delicioso do caldo que vinha de um beco do mercado. Atraído pelo cheiro, ele rondou o restaurante de caldo e cruzou o olhar com Dona Lourdes. Moço, está com fome, entre e coma. Gilberto, sem um pingo de dignidade, entrou. Eu não tenho dinheiro. Ah, a força de um jovem vem da comida. Você paga quando tiver sucesso? Coma primeiro. Dona Lourdes encheu a tigela com caldo, arroz e muita carne. Aquele prato de caldo quente, fumegante, não era apenas comida, era um ato de salvação para o jovem no limite do desespero. Gilberto chorou enquanto comia. O caldo era meio caldo, meio lágrima. E ele nunca esqueceria aquele sabor, se não fosse por ela. Não haveria o delegado Gilberto de hoje. Talvez ele tivesse roubado pão e se tornado um criminoso, ou morrido de frio na rua. Para Gilberto, Dona Lourdes era mais do que a mãe que o deu à luz. Ela era a sua verdadeira mãe. Querida, eu vou cortar um pouco de carne de boi e visitá-la neste fim de semana, e levar umas frutas de que ela gosta. Enquanto ele pensava nisso e tentava fechar os olhos, bip, 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 um alarme estridente rasgou o silêncio do escritório. Não era um toque de celular normal. Era um som agudo, como uma sirene de ataque aéreo, que arranhava o coração. O alarme SOS de emergência que Gilberto configurou e esperava que nunca tocasse. Gilberto pulou como uma mola e pegou o celular. As letras vermelhas na tela gelaram o seu coração. SOS. Pedido de socorro, remetente. Dona Maria de Lourdes. Localização: Serra de Minas Gerais. Antiga mina do KM-45. Bateria: 15%. Mãe. A mão de Gilberto tremia. Ele esfregou os olhos para ter certeza. Mas estava claro. Era o sinal do GPS de última geração que ele mesmo tinha colocado no pescoço dela há um mês. Serra de Minas Gerais, mina abandonada. Por que a mãe estaria lá? A senhora que não saía do restaurante, e nesta noite chuvosa, não era um simples caso de fuga ou perda de memória. Ele soube na hora. O instinto policial gritou como uma sirene. Isso era um crime horrível, intencional, e com perigo de vida. Bateria 15%. Se o número chegasse a 0, ele jamais saberia a localização ou o destino dela. Não havia tempo. Sala de situação, conectem-se com a delegacia de Minas Gerais. Agora, Gilberto gritou, saindo do escritório. A voz dele ecoou no corredor, e os detetives que estavam cochilando acordaram assustados. Chefe, o que aconteceu? Os traficantes se moveram. Equipe 1 e Equipe 2 de homicídios. Preparem-se para a saída.
Verifiquem se o helicóptero pode decolar. Se não, peguem todos os carros oficiais e sigam as sirenes. O quê? De repente, Minas Gerais. Que caso é esse? Gilberto vestiu o paletó, rangendo os dentes. Os olhos dele estavam mais ferozes do que quando caçava um criminoso violento. Ele encarou os detetives com os olhos vermelhos e disse em voz baixa, mas firme: é sequestro e cárcere privado. A vítima é a minha mãe. O quê? A sua mãe. Os detetives murmuraram. Chefe, a sua mãe não tinha morrido. Não é a senhora do caldo. Mas Gilberto não tinha tempo para explicar. Sem perguntas. Saída, vou mandar as coordenadas. Peguem a estrada agora. Cada segundo é crucial. Se atrasarmos, todos nós morremos, entendido? Sim. Senhor. Todos para a saída. Os detetives se moveram com agilidade. Gilberto pegou a chave do carro e correu para o estacionamento. A chuva continuava forte. 50.000 pensamentos passavam pela sua cabeça. Quem? Por quê? Por dinheiro? O único parente de sangue dela. O filho, Marcelo. Ele se lembrou da ligação de dias atrás. Delegado Gilberto, sou eu, Marcelo. Eu vou viajar com a minha mãe neste fim de semana. Ela precisa de um descanso. Aquele tom estranho, muito suave, muito artificial. Será? Gilberto sussurrou ao abrir a porta do carro. Não, Marcelo, não pode ser você. Você é médico. Você salvou vidas. Você não pode fazer isso com a sua própria mãe. Ele pisou no acelerador, o motor rugiu, a sirene da polícia rasgou a chuva, David Tracing, bip-bop. O som parecia um uivo de animal, ou a raiva reprimida de Gilberto se soltando. No carro, Gilberto pegou o rádio. Delegacia de Minas Gerais. Responda. Aqui é o delegado Gilberto, da Polícia Civil de São Paulo. Desloquem todas as viaturas para a mina abandonada do KM-45. Concentrem a busca nas entradas de cavernas e túneis. É uma vida em perigo. Repito, é uma vida em perigo. Do outro lado, a voz confusa do policial de Minas Gerais. Mina abandonada. As entradas estão todas bloqueadas. E com esta chuva, há risco de deslizamento. Quebrem, se estiver bloqueado. Quebrem. Se não tiver equipamento, cavem com as mãos. A minha mãe está presa lá dentro. Gilberto socou o volante. Mãe, por favor, esteja viva. Eu estou chegando. O Gilberto está a caminho. As lágrimas e a chuva embaçavam a sua visão. Aquele prato de caldo quente que lhe foi dado 30 anos atrás. Aquele calor era a única força que o movia na chuva fria. Gilberto, eu chamei o nome dele na minha consciência. Segurando o colar, a caverna estava fria e escura. Mas, estranhamente, o meu coração estava calmo. A luz vermelha do colar piscou e se apagou. A bateria tinha acabado. O último farol de esperança tinha se apagado. Não, não se apague. Ele ainda não chegou. Mas logo me acalmei. Não, o sinal chegou. A minha sinceridade alcançou a sinceridade dele. Eu podia sentir. Ele não me abandonaria, porque ele se lembrava das lágrimas quentes que ele derramou no meu caldo 30 anos atrás. O meu filho me abandonou, mas ele não. Só mais um pouco, só mais um pouco. Mordi os lábios até sangrar, usei o gosto salobro do sangue para manter a minha mente alerta. A minha temperatura estava caindo, mãos e pés duros como pedras, mas o meu coração batia forte, talvez pela vingança, talvez pela esperança, talvez pelos dois. Foi então, um som forte veio de fora. Podia ser a chuva, podia ser um trovão, podia ser uma alucinação. O último som que eu ouviria antes de morrer. Mas eu ativei os meus ouvidos, coloquei o ouvido no chão e concentrei toda a minha atenção. O som estava se aproximando. Du. Não era chuva. Era o som de hélices, um helicóptero, e de longe, muito longe, um som estridente. Retracing. Sirenes. O meu coração começou a bater forte. Não era alucinação, era real. Ele estava vindo. O meu filho? Não. O meu salvador, o meu anjo da guarda. Um sorriso fraco se abriu no meu rosto. As lágrimas escorreram, molhando o chão. Você veio. O meu Gilberto veio. Agarrei a grade de ferro da porta trancada. O portão deste inferno estava prestes a se abrir. E a hora do julgamento iria começar. Estacionamento da Polícia Civil de São Paulo. Com o grito do delegado Gilberto. 10 carros pretos.
e os carros pessoais dos detetives de homicídios rugiram. As luzes piscantes das sirenes iluminaram o estacionamento escuro. Chefe, o helicóptero não pode decolar por causa do tempo ruim? A voz urgente do chefe da sala de situação veio pelo rádio. Gilberto apertou o volante. Os nós dos seus dedos estavam brancos. Miss D.A., então vamos por terra. Liguem a sirene e dirijam a toda velocidade. Peçam à polícia rodoviária para abrir o caminho. Weaving. Dezenas de viaturas rasgaram a chuva na cidade de São Paulo. Era a hora do rush, mas a fúria da polícia civil abriu o caminho como o Mar Vermelho. O carro de Gilberto estava na frente. O velocímetro marcava mais de 160 km por hora. O silêncio dominava o carro. O detetive sentado ao lado olhou para o perfil de Gilberto. Conhecido por ser o chefe de gelo, Gilberto parecia agora um demônio do inferno. Olhos vermelhos, dentes cerrados, a gravata torta. O detetive perguntou com cuidado. Chefe, é mesmo a senhora do caldo? Gilberto não respondeu. Apenas olhou para a frente. A chuva batia incessantemente no para-brisa. Mas o seu coração batia mais rápido do que o limpador de para-brisa. Sim, é a pessoa que me salvou. A pessoa que me deu a colher de arroz quando eu estava prestes a morrer de fome, e ela está presa no chão frio agora. A voz dele tremeu um pouco. Detetive. Se eu chegar atrasado, eu nunca vou me perdoar, e eu posso matar aqueles monstros com as minhas próprias mãos? Entrada da mina abandonada do KM-45, Minas Gerais. A chuva não parava. A estrada na montanha tinha se tornado um lamaçal. O acesso à mina estava coberto por mato e trepadeiras. Screech. O carro de Gilberto deslizou na lama e parou. Os detetives que vinham atrás saíram correndo dos carros. Daqui é a pé, peguem o equipamento e corram. Gilberto saiu do carro, sem se importar com a chuva. Ele segurava um alicate de corte grande e uma lanterna. A lama engolia os seus sapatos, os galhos chicoteavam o seu rosto, mas ele não parava. Ele só via as coordenadas do GPS, aquele ponto vermelho. Mãe, Dona Maria de Lourdes, a senhora me ouve? O grito dele ecoou na montanha. A única resposta era o trovão. Por favor, me responda. Lágrimas ou chuva escorriam dos olhos de Gilberto. Depois de 10 minutos correndo, a entrada da caverna coberta de trepadeiras apareceu, e na frente, o portão de ferro enferrujado, com a corrente firmemente trancada. Gilberto viu a corrente e sentiu que ia enlouquecer. Seus miseráveis! Ele colocou o alicate na corrente. Detetive, segure. O detetive segurou o outro lado do alicate. As veias saltaram dos braços dos dois homens. 1, 2, 3, força. Crack. Faíscas voaram, e a corrente se partiu. O portão enferrujado abriu, rangendo, um ar frio invadiu a caverna. Parecia que a porta de um congelador tinha sido aberta. Lanternas acesas, entrem. Gilberto pulou na escuridão com a lanterna. Mãe, Dona Maria de Lourdes, a senhora está aí. As luzes das lanternas dos detetives vasculharam a caverna. Umidade, pingos d'água e pedras espalhadas. Parecia vazia. Chefe, ali, o detetive mais jovem, apontou para um canto da caverna. Na fenda da rocha, um vulto estava encolhido, uma jaqueta floral e um cobertor fino. O coração de Gilberto parou. Mãe! Gilberto cambaleou até o vulto. Dona Lourdes estava encostada na rocha, imóvel. O rosto dela estava pálido, os lábios roxos. Gilberto colocou o dedo sob o nariz dela, tremendo. Não sentia a respiração. Não, mãe, abra os olhos, sou eu, o Gilberto. O Gilberto chegou. Gilberto a abraçou, chorando. O corpo frio dela tocava o seu peito. O frio de gelo invadiu seu coração. Me desculpa por chegar tarde. Eu cheguei tarde demais. O choro desesperado de Gilberto ecoou na caverna. Os detetives viraram o rosto, emocionados. Foi então um movimento muito fraco no colo de Gilberto, um gemido, quase inaudível. Gilberto se assustou e segurou o rosto dela. Mãe, a senhora me ouve. As pálpebras fechadas de Dona Lourdes tremeram. Lentamente, com dificuldade, ela abriu os olhos. Os olhos embaçados e sem foco se voltaram para o rosto de Gilberto. Gilberto. Uma voz fraca, mas clara. Sim, sou eu. O Gilberto chegou, mãe. A senhora me vê.
Gilberto balançou a cabeça, chorando grossas lágrimas. Um sorriso fraco apareceu nos lábios de Dona Lourdes. Ela levantou a mão dura com dificuldade e acariciou o rosto de Gilberto. Você veio. Sim, eu vim. Eu vim, mãe. A senhora está a salvo. Está tudo bem agora. Gilberto a abraçou com mais força, tentando transferir o seu calor. Ambulância, ambulância, entrem agora, cobertores, bolsa térmica, tudo. Os detetives agiram rápido, tiraram seus casacos e a cobriram. Colocaram bolsas térmicas nas mãos dela. A equipe de resgate chegou com a maca. Ao ver Dona Lourdes sendo levada, Gilberto desabou no chão. As pernas estavam bambas. Alívio, culpa e raiva se misturaram. E ele não conseguia parar de chorar. Pouco depois, o detetive se aproximou e segurou o ombro de Gilberto. Chefe, a vida da mãe está fora de perigo. A hipotermia é grave, mas ela está consciente. Que alívio! Gilberto enxugou as lágrimas com raiva e se levantou. Pegou o cobertor fino jogado no chão da caverna. O cobertor que a nora tinha jogado. O cobertor com o nojento cheiro de perfume. A mão de Gilberto se fechou. O seu olhar mudou instantaneamente. Não era mais o olhar do filho aliviado, era o olhar de um caçador de criminosos. Ou, mais do que isso, de um vingador cruel. Detetive. Verifique o registro de entrada e saída. Marcelo e Isadora. Descubra onde estão. A voz dele era mais fria do que o ar da caverna. Voo das Maldivas. Portão de desembarque de Guarulhos. Eu vou pessoalmente. Gilberto guardou o pedaço de corrente quebrado no bolso. Aquilo era a prova e o peso das algemas que ele colocaria neles. Ousaram jogar a minha mãe numa toca de animal. Escolheram a pessoa errada. Eu vou mostrar que eles pisaram numa mina terrestre. E não numa velha indefesa. Gilberto saiu da caverna com passos firmes. A chuva continuava, mas não havia hesitação nos seus passos. O resgate tinha terminado. Agora, só restava a caçada. 3 dias depois, Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 1. O delegado Gilberto, com 10 detetives à paisana, estava de guarda no portão de desembarque. Ele parecia não dormir há dias. Mas os seus olhos brilhavam como os de um predador caçando a sua presa. No bolso da sua jaqueta de couro preta, o pedaço de corrente quebrado da mina, sentindo o toque do metal frio, Gilberto sorriu de forma cruel. Bem-vindos. Bem-vindos ao inferno. Amor, mantenha a expressão. Lembre-se, expressão triste. Isadora, a nora, que descia do voo das Maldivas, cutucou o lado do marido. Marcelo? Ela usava óculos de sol de grife que cobriam metade do seu rosto e segurava sacolas de compras de luxo, Gucci, Chanel, Louis Vuitton. Os logotipos brilhavam, representando a sua ganância. Ah, tá bom. Mas, será que vai dar certo? E se a polícia desconfiar? Marcelo ainda mordia os lábios, Buran. Ai, seu medroso. 3 dias se passaram. A velha não tem como sobreviver naquele frio da serra. A gente só precisa ir lá e reportar que ela desapareceu. Se acharem o corpo, a gente chora. Ai, minha mãezinha. E pronto. Os 500 mil estão a um passo de distância. O que você está preocupado? Isadora cantarolava, empurrando o carrinho. Eu pesquisei na internet. Desaparecimento de idoso com demência. A polícia só procura por cima e encerra. Vai ser tratada como morte por acidente. Perfeito. Os dois pegaram a bagagem e seguiram para a saída do portão de desembarque. A porta automática se abriu e eles viram a multidão de pessoas. Isadora tirou os óculos de sol e fingiu enxugar os olhos com um lenço, como havia ensaiado. Mãe, onde a senhora está? A sua nora ingrata voltou. Marcelo também abaixou a cabeça, com uma expressão de luto. No momento em que saíram do portão, crack, crack. Homens fortes de terno preto saíram da multidão e bloquearam o caminho. O ar ao redor gelou. O lobby do aeroporto, que estava barulhento, ficou quieto como se tivessem jogado água fria. O quê? O que é isso? Saiam da frente. Estamos com pressa. Isadora empurrou o carrinho, irritada. Então, um homem saiu lentamente do grupo. Alto. Com olhos penetrantes e um distintivo de polícia brilhando no peito, era o delegado Gilberto. Marcelo e Isadora. São vocês. A voz de Gilberto era baixa e pesada, como a sentença de um coveiro ecoando do subsolo. Marcelo instintivamente deu um passo para trás. Quem é o senhor?
Nós nos conhecemos. Delegado Gilberto, da Polícia Civil de São Paulo. Vocês estão presos. Presos. Presos por quê? O que nós fizemos? Isadora gritou. A sua voz estava alta e estridente. Gilberto sorriu friamente e tirou as algemas do bolso. Clec. O som ecoou no saguão. A acusação é tentativa de homicídio doloso, cárcere privado qualificado e tentativa de fraude de seguro. Vocês têm o direito de ter um advogado, mas a chance de se defender? Bem, usem no tribunal. O quê? Homicídio. O rosto de Isadora ficou lívido. Marcelo perdeu a força nas pernas e soltou o carrinho. Crash. As sacolas de compras rolaram no chão, garrafas de bebida quebraram e um cheiro forte de álcool se espalhou. Tentativa de homicídio doloso. Isso é um absurdo. O que é isso? A nossa mãe estava em um spa? Não, em um centro de cura. Nós a levamos para viajar. Isadora gritou, debatendo-se. Os seus óculos caíram, revelando seu rosto cruel e histérico. Você sabe quem eu sou. O meu pai é advogado. Eu vou processar todos vocês. Isso é uma violação dos direitos humanos. Gilberto ignorou os gritos de Isadora e se aproximou de Marcelo. Ele não o segurou, mas o seu olhar parecia esmagá-lo. Marcelo, você é médico, não é? Você fez o juramento de Hipócrates, de que a vida do paciente é a prioridade. O rosto de Gilberto estava a centímetros do nariz de Marcelo. Mas você prendeu a sua própria mãe, que te deu à luz, numa mina abandonada, onde nenhum animal vive, e a amarrou com correntes, e tudo por 500 mil. Você tem o direito de usar o jaleco de médico. Marcelo tremia como vara verde e balançava a cabeça. Os lábios estavam azuis, e ele não conseguia falar. Não, é um mal-entendido. A minha mãe quis ir. Ela foi para fazer um tratamento. Eu tentei impedi-la. Era a covardia. Até o fim, ele tentava culpar a esposa e fugir da responsabilidade. Gilberto riu. Tratamento. Tirar o celular, tirar a bolsa, prender a pessoa por 3 dias sem um gole d'água. Isso é tratamento? Falar que ia bloquear as ondas eletromagnéticas e cortar o contato. Isso é tratamento. Com o grito de Gilberto, Marcelo engasgou. Você tem provas. Você tem provas. Isadora gritou, sem desistir. A nossa mãe tem demência. Ela se perdeu e entrou sozinha. 2 detetives a seguraram, mas ela se debatia. Eu cuidei da minha mãe com devoção, o que vocês sabem. Tragam as provas. Não acharam o corpo. Estão nos chantageando. Corpo! Gilberto riu de escárnio. Ele tirou algo do bolso, um pedaço de corrente quebrado e enferrujado. A corrente estava em um saco de evidências. Esta é a corrente que vocês usaram para prender a sua mãe, seus monstros. As digitais de vocês estão perfeitamente impressas nela. O resultado da perícia saiu agora. Gilberto sacudiu o saco na frente dos olhos de Isadora. Ele fez uma pausa dramática e soltou a frase final. A sua mãe está viva. Naquela frase, o tempo parou no aeroporto, os olhos de Marcelo se arregalaram. Quase saindo das órbitas, Isadora ficou parada, com a boca aberta. O grito de fúria dela não se fechava. Viva! Sim, vocês rezaram para que ela morresse nesses 3 dias. Mas ela sobreviveu. Bebendo água da chuva e mastigando musgo, ela se agarrou à vida para pegar vocês. Ela está no hospital, dando depoimento, lúcida. O meu filho e a minha nora me abandonaram. Gilberto sinalizou para os detetives. Levem. Algemas neles. Tratem como cachorros. Miranda é luxo para esses ingratos. Os detetives correram, dobraram os braços dos 2 e os algemaram. Clec. Clec. O som frio do metal apertou os seus pulsos. As mãos que queriam agarrar a ganância agora estavam algemadas pelo crime. Ai, dói. Socorro. Amor. Faça alguma coisa. Ligue para o advogado. Ligue para o papai. Isadora gritou, mas não conseguiu resistir à força dos detetives. Marcelo parecia ter perdido a alma e foi arrastado. Ele tinha urinado nas calças. O tecido estava molhado entre as pernas. As centenas de pessoas no aeroporto pegaram os seus celulares para filmar. As câmeras disparavam. Nossa, que babado! São aqueles ingratos. Tentaram matar a mãe. Por 500 mil. Que horror! Aquela mulher está cheia de sacolas de grife.
Foi comprada com o dinheiro da vida da sogra. Que nojo, vão para a prisão, em vez de jardins. Os murmúrios e os flashes se multiplicaram. A vida de luxo que eles sonhavam em jardins se tornou a manchete do dia na TV. Gilberto olhou para os dois sendo arrastados e sussurrou: o apartamento de luxo não vai rolar. Mas preparei uma cela escura e pequena para vocês. Peguem prisão perpétua, fiquem lá e sintam o mesmo frio e o mesmo terror que a minha mãe sentiu naquele lugar sem sol. Ele pegou o celular no bolso e enviou uma mensagem para Dona Lourdes no hospital. Mãe, eu peguei os monstros. Descanse, eu estou indo te ver. Lá fora, a chuva continuava, mas a tempestade no coração de Gilberto acalmava, mas isso não era o fim. O verdadeiro julgamento estava apenas começando. O momento de arrancar as suas almas e expor os seus crimes na sala de interrogatório os esperava. Gilberto tocou o bolso com a corrente, lembrando-se de mais uma prova crucial que ele mostraria na sala de interrogatório, a gravação da conversa deles no GPS da mãe. O ar pesado da sala de interrogatório parecia atravessar o vidro e me alcançar. Eu olhava através do vidro polarizado, paredes cinzas, uma mesa de metal fria e a luz fria da lâmpada fluorescente. Sobre a mesa, a corrente enferrujada em um saco plástico e o colar GPS que Gilberto tinha me dado. Gilberto estava de braços cruzados, olhando alternadamente para o meu filho, Marcelo, e para a minha nora, Isadora, sentados na frente dele. Eles trocavam olhares nervosos, escondendo as mãos algemadas debaixo da mesa. A minha carne e o meu sangue estavam ali como criminosos. Eu achei que o meu coração se partiria, mas estranhamente eu estava calma como um lago. Na verdade, senti um alívio. Isadora ainda estava de nariz empinado, gritando sobre advogados e ameaçando que o pai a tiraria de lá. O meu filho Marcelo suava frio, inventando desculpas, dizendo que a mãe estava tentando sair e que eles não tiveram escolha. Ele é assim até o fim. A última brasa de esperança no meu peito se apagou. Gilberto pegou o colar na mesa. Só eu e Gilberto sabíamos o segredo do colar. A gravação automática, o botão de SOS também gravava os 3 minutos anteriores. Marcelo empalideceu quando Gilberto explicou a função. Gilberto conectou o computador e apertou o play. Um ruído estático saiu do alto-falante, e então, o som daquele dia inesquecível. Não eram as palavras que eles disseram para mim. Era a verdade feia que eles compartilharam entre si. Depois de me trancarem no frio, eu cerrei os punhos. O som da corrente sendo trancada, clec, clec, ecoou no alto-falante. E de longe, a minha voz gritando: "O que é isso, Marcelo? Abra a porta." Depois do meu grito de desespero, a voz baixa de Isadora veio: "Psiu, amor, vamos logo. Vamos perder o voo." E a voz trêmula de Marcelo: "Amor, será que ela vai ficar bem? 3 dias. Ela pode morrer." "Não pode. Não é melhor abrir a porta?" Sim, se ele tivesse aberto a porta naquele momento, mas a voz afiada de Isadora cortou a hesitação dele. "Ah, pare de ser emotivo. É até melhor se ela morrer. Ela já está doente por causa do Parkinson. 500 mil de seguro cobre a sua dívida, e ainda dá para o sinal do apartamento de jardins. Você vai viver a vida inteira endividado. É melhor se ela morrer." Aquela frase era como uma faca no meu coração. Marcelo hesitou. "Mas é a minha mãe." Mas Isadora foi firme. "Cale a boca, só feche os olhos por 3 dias. Depois a gente volta e cuida do corpo e viramos filhos exemplares, entendeu? Entre no carro, vamos." E a resposta suspirada de Marcelo: "Tá, vamos." O som da porta do carro fechando foi o último som, claro. Quando a gravação acabou, a sala ficou em um silêncio total. O rosto de Isadora estava pálido, e o lábio dela tremia. Marcelo encostou a cabeça na mesa e começou a soluçar. "É até melhor se ela morrer. Só feche os olhos por 3 dias." Aquelas palavras provavam a intenção clara de homicídio, não apenas o abandono. Era a prova que não podia ser negada. Gilberto disse friamente: "Com este arquivo, vocês estão ferrados por tentativa de homicídio doloso. Nem o seu avô advogado pode livrar vocês." Assim que ele terminou de falar, os dois começaram a se atacar. "Foi você que me mandou fazer. Por causa das dívidas. Você queria o apartamento de luxo. Eu te disse que era melhor ela morrer." Eles cuspiam um no outro, brigando.
O casal que se casou por amor se tornou dois animais desprezíveis, tentando culpar um ao outro. Fechei os olhos. Que nojo! Eu trabalhei por 40 anos para criar essas coisas. Senti um vazio. Sob o comando de Gilberto, os detetives os levaram embora. Ao ouvir os seus gritos sumindo no corredor, eu respirei fundo. Tinha acabado, a estação mudou, e era fim de outono. Eu recebi alta do hospital e, sem hesitar, vendi o meu restaurante de caldo, o lugar onde o suor de cozinhar se tornou a mensalidade da faculdade e o enxoval do meu filho, mas aquele dinheiro se tornou a causa de eles tentarem me matar. Então, não havia motivo para ficar. Eu doei a maior parte do dinheiro da venda do prédio para uma fundação de pacientes com Parkinson. Com o resto, aluguei uma casa pequena em um bairro tranquilo. No dia da mudança, Gilberto tirou folga e veio me ajudar. Ele suava, carregando as caixas. Eu enxuguei o suor da testa dele com uma toalha. Obrigada, Gilberto. Eu estou viva por sua causa. Gilberto sorriu, envergonhado, e segurou a minha mão. Que isso, mãe? Eu estou vivo por sua causa. E ele hesitou, tirando o assunto do peito. Mãe, eu moro sozinho, e é difícil cozinhar. Será que a senhora não me alugaria um quarto? Eu pago o aluguel em dia. Eu arregalei os olhos. O delegado-chefe quer morar com uma velha. Não é incômodo, mãe. Eu sinto falta do seu caldo e do seu acompanhamento. E para mim, é uma segurança ter a senhora em casa. A senhora é como a minha verdadeira mãe. Naquele momento, as lágrimas quase vieram. Um homem que não era meu filho de sangue, mas que arriscou a vida para me salvar. Um homem que retribuiu o favor de um prato de caldo com a minha vida. Eu segurei a mão grossa de Gilberto. Claro, entre. O seu filho vai cozinhar para você. Naquela noite, sentados na pequena mesa da cozinha, comendo uma sopa de feijão, eu pensei. As notícias na TV mostravam a prisão do casal de médicos, mas ninguém prestava atenção, apenas o som da sopa fervendo e o rosto de Gilberto sorrindo, dizendo, que delícia, preenchiam os meus olhos e ouvidos. O vento frio soprava lá fora, mas o meu coração estava mais quente do que nunca. A caverna daquela noite de tempestade tinha sumido da minha memória. Eu percebi. A verdadeira família não é feita de sangue, mas de um coração caloroso, que se importa, a minha vida mais feliz, mesmo velha e doente, talvez estivesse apenas começando. Esta história mostra o quão miserável a ganância cega pode tornar uma pessoa, e o que significa a verdadeira família. Marcelo e Isadora cometeram um erro imperdoável, abandonando o laço mais precioso por uma ilusão de dinheiro. Eles sonharam com a vida de luxo, mas acabaram presos na cela fria, se odiando. Por outro lado, a dona Lourdes, apesar da traição, se levantou no desespero, graças à pessoa que a protegeu. O que ela demonstrou não foi só vingança. Foi a coragem de lutar pelo que era certo e de se proteger. A vida nos apresenta momentos de arrependimento. Você pode errar, cego pela ganância, como Marcelo, ou ser traído por quem você amou, como Dona Lourdes. Mas o importante é a escolha que você faz depois. Não podemos mudar o passado, mas podemos escolher com quem vamos comer e de quem vamos segurar a mão. Talvez você também tenha alguém na sua vida, que não é da sua família, mas é quente como um prato de caldo, como Gilberto, ou talvez você possa ser essa pessoa para alguém. Que a história de Dona Lourdes traga conforto e coragem aos seus corações hoje. Lembrem-se que a verdadeira felicidade não está no saldo da conta bancária, mas em compartilhar uma refeição quente e sorrir para quem está à sua frente. Eu voltarei com mais histórias de vida emocionantes. Compartilhem os seus pensamentos nos comentários. Que a sua mesa esteja sempre cheia de calor.